Bom dia, turminha! Tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, nossa aula de ciências está começando e vamos iniciar a unidade número 9 e aprender um pouquinho mais, né? Porque nós já estudamos bastante sobre a origem dos materiais, né? Das matérias-primas. Então, essa unidade se chama De Onde Vêm os Materiais. Então, nós vimos que tudo que nós consumimos, que nós compramos, tudo que é produzido é feito a partir de algum material, né? Então, nós temos aí os materiais naturais, que são aqueles que vêm da natureza, que nós encontramos na natureza. Porém, outros materiais, né, que são utilizados para a fabricação de muitos produtos e objetos, eles não são encontrados prontos na natureza, né? Eles são feitos pelo ser humano, que, por exemplo, o plástico. E é sobre isso que nós vamos estudar um pouco mais aqui nessa unidade. Nós vamos ter bastante leitura hoje, nós vamos fazer as páginas da 74 até a 77 e eu vou pedir para vocês acompanharem a leitura aqui comigo. Aqui na página 74 nós temos o Ideias em Construção. Na última unidade, você estudou que os materiais apresentam diferentes características. Será que eles também possuem diferentes origens? Então, características é aquilo que nós observamos desses materiais, né? Que nós percebemos deles. E lembram que nós usamos os nossos sentidos para perceber os materiais quanto às suas características? Se são duros, né? Se são macios, se são ásperos, se são lisos, se são resistentes, se são frágeis, né? Se são coloridos ou não. Então, nós usamos os nossos sentidos para perceber, né? A nossa visão, o nosso tato, por exemplo. Você já parou para pensar de onde vem a madeira, o plástico e outros materiais? Será que eles vêm da natureza ou são feitos pelo ser humano? Observe as imagens a seguir. Escreva natureza ou ser humano nos quadros, de acordo com a sua ideia sobre a origem dessas matérias, né? Desses materiais retratados aqui. Então, nós temos a madeira e os potes plásticos. Então, a madeira, o que você vai escrever? Natureza ou ser humano? Então, nós encontramos a madeira onde? Nós encontramos madeira na natureza ou não? A madeira é produzida pelos seres humanos. Então, veja aí se você vai escrever natureza ou ser humano. E os potes plásticos, né? Natureza ou ser humano? O que você acha? Virando a página, na página 75, nós temos o Construindo Conhecimentos. Os objetos que utilizamos em nosso dia a dia podem ter sido feitos de materiais retirados diretamente da natureza ou produzidos pelo ser humano. Vamos conhecer mais sobre os objetos que fazem parte do nosso cotidiano e compreender o caminho que eles percorrem até chegarem a nós? Materiais naturais. Os materiais que são retirados diretamente da natureza são chamados de materiais naturais. Eles podem vir das plantas, dos animais, do solo ou das rochas. Observe a seguir os objetos que foram feitos de alguns materiais naturais. Então, olha só, ali no primeiro quadrinho nós temos um brinquedo, né, um caminhãozinho de madeira. Então, esse brinquedo é feito de material natural retirado das plantas. No caso, né, do tronco das árvores, da madeira. Depois, logo abaixo, nós temos algumas luvas, né? Então, as luvas são feitas de material natural. Por quê? Porque é a lã das ovelhas, né, que é a matéria-prima utilizada para a fabricação das luvas. Depois, nós temos embaixo uma escultura feita de argila, né? E a argila também é um material natural. Nós encontramos a argila no solo. Então, se encontramos no solo, é uma matéria-prima de origem mineral. Vocês se lembram que nós estudamos isso? A madeira é de origem vegetal, não é? Por quê? Porque nós encontramos nas plantas. E aqui no caso da luva, né, que usa a matéria-prima das ovelhas, né, a lã das ovelhas, então é de origem animal. Então, continuando, aqui na página 76. Você sabia? Das folhas de uma planta, conhecida como ágave, é produzida a corda de sisal, que pode ser utilizada tanto para a fabricação de brinquedos, quanto para a produção de objetos de decoração. Então, olha só, aqui nós temos a planta, né? A planta ágave, no primeiro quadrinho. Então, das folhas é produzida a corda de sisal. Então, essas folhas,
elas secam, né? E a partir delas é produzida essa corda, né? Então aqui no segundo quadrinho nós já temos aqui a imagem da corda já produzida, e com ela muitas coisas podem serem feitas, né? Então aqui no caso, olha, brinquedo para gatos feitos de corda de sisal, né? Também tem aquela corda que vocês usam para brincar, né? Para fazer aula de educação física. Agora lá na página 77, materiais artificiais. Os materiais produzidos pelo ser humano são chamados de materiais artificiais, como o metal, o vidro, o papel e o plástico. Observe a seguir alguns exemplos de objetos que podem ser feitos a partir desses materiais. Então, olha só, aqui nós temos algumas latas, né, que são feitas de material artificial, o metal, ok? Aqui embaixo nós temos copos, né, os copos de vidro. O vidro também não é um material natural, né? Nós não encontramos vidro na natureza. Ele é produzido, ele é fabricado. Então, copos feitos de material artificial, vidro. Depois, logo abaixo, nós temos caixas feitas de material artificial, que é o papelão. Ok? Então, é claro, né, gente? Igual, por exemplo, para se produzir o papel, nós utilizamos produtos da natureza, né? Como, por exemplo, a celulose, que a celulose é extraída do tronco das árvores, né? Muito, inclusive dos eucaliptos. O eucalipto é muito utilizado na fabricação do papel, né? Mas, por mais que ele use esse recurso natural, né, para virar o papel, ele passa por várias transformações e vários outros produtos são adicionados, né? Então, a gente não encontra o papel pronto na natureza. Então, ele é artificial. Aqui nós temos também algumas garrafas feitas de material artificial, que é o plástico, né? O plástico, para ser fabricado, também usa recurso natural, né? Como o petróleo para ser fabricado. Porém, para virar o plástico, tem outros materiais que são utilizados. Então, o ser humano, né, ele produz esse material, ele junta aí vários materiais para poder produzir o plástico. Ok? Então, ele passa por essa transformação. Então, ó, os materiais artificiais não estão prontos na natureza. Por isso, precisam passar por um processo de transformação. Então, por mais que utilizam recursos naturais, recursos da natureza, mas eles não estão prontos, né? Então, com os recursos da natureza, eles são modificados, eles são transformados pelo ser humano para darem origem a esses materiais que foram citados aqui. O metal, o vidro, papelão e plástico. Tudo bem? Turminha, nós vamos ainda estudar bastante, né, sobre esses materiais aqui ao longo dessa unidade. E mais a nossa aula fica por aqui. E voltando agora lá na página 74, né, para a gente fazer aí uma correção, aqui no primeiro quadrinho na madeira, né, o que vocês escreveram? Natureza ou ser humano? Quem escreveu natureza, ó, parabéns, acertou. Né? Porque a gente encontra a madeira na natureza. Já o plástico, não, né? O plástico ele é produzido, né? Então ele é feito pelo homem. Então vocês escreveram ser humano, certo? Então nossa aula fica por aqui. Um beijo para vocês.